Sentarem, abram as Bíblias, por favor, em Hebreus capítulo 8. Estou usando a Almeida Revista Atualizada, que aqui a gente tem aqui à disposição. Os irmãos podem abrir Hebreus capítulo 8. Se vocês estão usando essa Bíblia aqui que a gente pegou, é a página 811. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Verso 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram a figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até para fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Pois esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz: nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós estamos estudando a teologia do pacto, a teologia da aliança, e hoje o que a gente vai fazer é estudar, dar uma visão panorâmica do pacto da graça. A última vez, no nosso último encontro, as coisas que nós focamos na queda do homem e nos seus efeitos. Basicamente 3 efeitos, começando com a letra C. Quem é que lembra? Começa com a letra C, já dei essa dica. Culpa, uma coisa que a gente vê muito na política. Corrupção e... para onde todo mundo vai? Para a cova. Culpa, corrupção e a cova. Exatamente. Como é que é? Culpa, corrupção e a cova. São os 3 efeitos. A gente viu que legalmente, por conta do pacto das obras, a gente se tornou culpado diante de Deus. Existe uma declaração judicial de que nós somos devedores do Senhor. A corrupção diz respeito àquela mancha que foi feita na imagem de Deus, ainda que não foi apagada. Vai ficar muito claro que a imagem de Deus não foi apagada totalmente do homem. Quando, por exemplo, nas tratativas com Noé, Deus vai instituir a pena de morte para aquele que assassinar outro homem, e a motivação disso vai ser porque o homem foi feito à imagem de Deus. Ou seja, mesmo depois do pecado, a imagem continua, mas está corrompida, manchada. Então, culpa legal, corrupção e cova, ou seja, a morte. Então, a gente viu que o Senhor Jesus Cristo ele vai lidar com todos esses 3. Ele vai viver uma vida perfeita e morrer em nosso lugar para lidar com a nossa culpa, para que possamos ser justificados, para que possamos ser declarados justos no tribunal de Deus no dia final. Então, ele vai lidar também com a nossa corrupção, na medida em que ele nos comunica o seu Santo Espírito, que nos purifica de todo o pecado. E ele vai também lidar com a nossa cova na grande ressurreição que virá no último dia, onde todos ressuscitarão, uns para glória e outros para o juízo.
eterno. E aí, então, como é que Cristo lida com isso? É por meio do arranjo pactual que a gente vê no Pacto da Graça, e é esse pacto que a gente vai fazer um panorama hoje, e a partir do próximo estudo a gente vai lidar com cada uma das administrações, pelo menos as principais do Pacto da Graça, e aí a gente está entrando, digamos assim, na terceira etapa do nosso estudo das alianças, terceira e etapa final, onde a gente vai ver as alianças com Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e finalmente Jesus Cristo. Tá? Então vamos ver um panorama hoje do Pacto da Graça. Tá? Como a gente viu em um dos nossos estudos, o Pacto da Graça, ele é um. A gente viu isso por meio do tema que une o Pacto da Graça. A gente vai ver esse tema novamente, chamado de Princípio Emanuel, então eu vou segurar para lá. Mas a gente viu também que na própria estrutura da Bíblia demonstra que há uma unidade entre a forma que Deus lida com o seu povo, desde Gênesis 3 até Apocalipse 22. A gente viu isso como, por exemplo, no momento em que Deus diz que vai libertar o povo do Egito, ele faz menção à promessa que fez com Abraão. No momento em que o profeta vai falar da nova aliança, ele mostra como aquela aliança que vai ser inaugurada é o cumprimento daquilo que Deus falou para Moisés, para Davi e para todos os outros que o antecederam. Então a gente vê essa unidade na Bíblia, tá? Por meio da estrutura da própria Bíblia, da maneira em que uma parte faz menção à outra como sendo um único livro, e a gente vê na questão do tema da Bíblia, que é o povo de Deus sendo formado pela ação soberana e imutável do Senhor, que começa na eternidade e se desdobra no decorrer da história. O Pacto da Graça ele foi anunciado em Gênesis 3,15 e a gente vai tratar daquela passagem especificamente no nosso próximo estudo. Com Noé, logo em seguida, Deus preservou o seu povo, aquele pequeno remanescente fiel, para que a redenção de Deus pudesse tomar parte. Com Abraão, ele chama um pagão e daquele pagão ele vai trazer nações à terra de quem ele será pai. Com Moisés, ele deu ao seu povo uma lei, não para salvá-los por meio daquela lei, ninguém nunca foi salvo pela lei, a gente vai deixar isso bem claro hoje, mas para mostrar a esse povo a necessidade que eles tinham da graça, tendo em vista que eles são inaptos de viverem perfeitamente a lei. O único homem que era capaz de não pecar foi expulso do Éden, lá em Gênesis 3. Com Davi, Deus indicava que haveria de ser levantado um rei da descendência de Davi que nunca falharia, e esse rei traria um reino que jamais teria fim. A gente aprende no Novo Testamento de que esse reino não é desse mundo, e nem esse rei, mas ele veio para esse mundo, se fez como um de nós, a fim de nos levarmos consigo. Esse rei é o Senhor Jesus Cristo. E é nesse rei em quem todas as promessas encontram o seu sim e o seu amém, como a gente vai ler em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Em quem tudo que foi indicado por meio de sombras, para usar a linguagem do autor aos Hebreus, encontra a sua substância. Veja a relação do Antigo para o Novo Testamento, aquela relação de sombra e substância. Como assim? A substância, um corpo, ele projeta uma sombra quando a luz bate nele. Você está olhando para a sombra, você tem uma ideia daquilo, uma ideia clara, inclusive, às vezes, do que aquele corpo é, quais são as suas formas, mas você não consegue ver detalhes. Cristo é aquela substância que trouxe os detalhes do plano eterno de Deus para a salvação do seu povo. E é interessante que, mesmo antes da gente entrar em todas essas administrações, eu queria, sob uma perspectiva devocional, que vocês percebessem que nessas coisas a gente consegue ver a paciência de Deus com o seu povo ao longo da história. Eu queria enfatizar isso. Veja, ele nunca desistiu do seu povo, desde Adão até você. E ele nunca desistirá. Por quê? Porque o seu propósito é eterno e é imutável. Eu queria que você percebesse que o valor que Deus dá à redenção do seu povo é tão grande que ele trabalhou durante a história do mundo e de indivíduos com vistas a nos entregar aquilo que a gente tem hoje no Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Pedro faz coisas que os profetas apenas sonharam em ver, agora está entregue a vocês na revelação do Filho de Deus. E essa constatação ela é gloriosa. Ele cuida de nós, Deus. Ele nos dá o alicerce necessário a fim de que a gente possa crer e confiantemente saber que Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E, portanto, Ele nunca nos desapontará. Ao longo de todos esses pactos históricos, Deus tem revelado gradualmente tanto a sua redenção quanto a necessidade que o seu povo tem por ela. Porque a gente tem uma tendência a esquecer que a gente precisa de redenção.
A gente tem uma tendência de achar que a gente pode conquistar as coisas, até espirituais, por conta dos nossos próprios esforços. Porque a gente é acostumado com essa dinâmica na vida. Mas em cada administração, Deus vai deixar claro, é por meio de mim. E só por meio de mim. Mas Deus não apenas revela isso, Ele, a cada passo, Ele está já resgatando o seu povo. Não é apenas que Deus estava revelando, quando chegou Jesus Cristo que Ele começou a salvar. Não, Ele já estava salvando o seu povo por meio daquela aliança. Desde Adão, que creu na promessa de Jesus por vir, até o último crente que for salvo no tempo. Por essa razão, esses pactos históricos são frequentemente referidos como administrações pactuais. E agora eu queria deixar isso bem claro se já não estava. Como assim? Por que eles são chamados administrações pactuais? Eles são chamados administrações pactuais porque eles são os meios pelos quais Deus administrava ou administra os seus propósitos redentores ao longo da história. Isso é o Pacto da Graça. Veja, o Pacto da Graça nada mais é do que a realização histórica do Pacto da Redenção. A gente falou sobre isso no nosso primeiro encontro. Deixa eu dar um lembrete para vocês. O Pacto da Redenção é aquela eterna transação ou aliança firmada entre Pai, Filho e Espírito na eternidade. Veja, a gente lê textos que antes da fundação do mundo fomos eleitos. A gente lê termos que Deus fez um pacto com o seu Filho, que jurou entregar a ele as nações, tudo isso sendo coisas eternas. E a forma como Deus se refere a isso nas Escrituras é chamando essa transação que aconteceu de pacto. Por isso foi chamado ao longo da história de Pacto da Redenção. É como se ele fosse a fundação eterna, o fundamento, o alicerce eterno daquilo que a gente vê acontecer no Pacto da Graça. Ou seja, quando Adão pecou, Deus não foi pego de surpresa. Ele sabia. Ele conhecia, ele decreta todas as coisas. Então Deus já tinha o plano e, por consequência, ele já ativou aquele plano. Então o Pacto da Redenção é aquele pacto, tentar usar a aliteração para ajudar, mais uma vez, onde o Pai estabelece o plano, o Filho executa o plano e o Espírito entrega o plano, certo? O Pai estabelece, o Filho executa, o Espírito entrega. No sentido de que o Pai desenhou a planta, o Filho foi lá e construiu, e o Espírito vem e lhe dá a chave. Está aqui, é seu. A partir da obra do Espírito, aquilo que Deus fez e que o Filho conquistou, se torna nosso. É pelo Espírito que a gente clama, afinal de contas, Abba, que significa o quê? Pai. É pelo Espírito, chamado Espírito da adoção, muitas vezes, que a gente está unido ao Filho. Ele é o Espírito de Cristo também na Escritura. Então a gente tem dois extremos, né, sobre o Espírito, a gente vai ver isso. Tem aqueles que enfatizam o Espírito como se fosse a única pessoa da divindade, e tem o nosso perigo mais no meio reformado de negligenciar a gloriosa missão do Espírito, que é de tornar Deus nosso Deus e de exaltar o Filho aos nossos olhos e aos nossos corações. Desse modo, então, meus irmãos, o Pacto da Graça diz respeito exatamente a essa entrega de Cristo por meio desse pacto. Salvação sempre foi por meio da fé em Jesus Cristo, como a gente vai ver de cada vez mais claro, desde Adão até o final. Sendo assim, todas essas administrações pactuais seriam meios para entregar Cristo ao povo. Meios para entregar Cristo ao povo. Eu estava ensinando isso lá na igreja do outro dia, e eu usei essa ilustração, né, que certa vez eu levei os meninos para tomar sorvete, e o Silinhas e o Thomas, e muito engraçado, um menino de 5 anos e outro de 3, discutindo o que é melhor, se é tomar num copinho ou numa casquinha, o sorvete. E foi interessante de ver os argumentos que eles traziam, né? Mas o ponto total era, eu acabei apaziguando eles, dizendo assim, não interessa, vocês não vão tomar sorvete? Importa que vocês vão ter sorvete, né? Então escolha o que você quer e você escolhe o que você quer, que você vai ter o seu sorvete. Então aí, veja só que interessante, é basicamente isso que está acontecendo nas administrações do Pacto da Graça. Cristo está sendo entregue, a substância ali, o sorvete está sendo entregue. Se vai ser por uma casquinha, ou vários sabores de casquinha, ou por um copo, o sorvete vai ser entregue. Da mesma forma, com diferentes apresentações,
Cristo estava sendo entregue, seja por promessa da semente que viria da mulher, seja por sacrifícios realizados no templo, seja pela figura de um rei, seja pelo reinado de Davi. Tudo aquilo estava apontando para a substância. Então, as administrações são os meios pelos quais Deus entregava, comunicava Cristo ao seu povo, e não há outro nome que pode salvar. E isso vai do começo até o fim. Não é apenas no Novo Testamento. Ninguém foi salvo pela lei, porque ninguém podia obedecer perfeitamente à lei. E a Bíblia deixa isso muito claro. Todos os nossos heróis na Bíblia, todos pecaram. Todos pecaram. E aí a gente vem e passando para o nosso próximo ponto, eu queria tratar da fé como uma condição do pacto da graça. Mas antes de eu passar para lá, tem alguma pergunta até aqui? Go for it. Fala. Vamos lá. Sim, por conta do pecado, o pecado manchou a imagem divina no homem. Isso. Essa questão da imagem de Deus, ela tem duas facetas, pelo menos, tem dois aspectos, pelo menos. A primeira delas é que o homem foi três, que vem agora, são três. Se você for parar para pensar, nos tempos antigos, o povo que recebeu essa mensagem de Gênesis primeiramente, eles pensavam, por exemplo, reis, eles faziam estátuas dele para mostrar que aquele domínio era deles. Então os homens, eles serviam como se fosse a representação de Deus, no sentido de, ele vai governar aqui como mordomo no meu lugar, ele vai ter um mandato divino de cultivar a terra, por exemplo. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é a capacidade que o homem tem de ter comunhão com Deus. Esse é um segundo aspecto que significa que o homem é a imagem de Deus. E o terceiro aspecto é a ideia de filiação mesmo, a ideia de que o homem era filho de Deus. Ele foi criado para ser filho de Deus. E a gente isso deixa muito claro quando em Gênesis 4, por exemplo, o primeiro filho de Adão fala: Adão teve um filho conforme a sua imagem. Então a gente vê que essa ideia de imagem está ligada à ideia de paternidade. E isso só é mais ainda confirmado na genealogia de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, que é uma genealogia ao contrário, que começa com Jesus e vai até Adão, e quando chega em Adão, fala Adão, que era filho de Deus. Fulano que era filho de fulano, fulano que era Adão, filho de Deus. Então a gente vê que essa ideia de imagem, ela também está relacionada a essa questão de filiação. Então, três aspectos, né? Representação, habilidade para comunhão e filiação. Deixa ela aí primeiro, depois você vai. Ela tinha falado. Certo. Certo. Uhum. Certo. Certo. Uhum. Certo. Não. A eleição. Muito obrigado. Certo. Vamos lá. Deus, a eleição é um decreto antes do tempo começar. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então todo o seu povo encontra-se eleito antes do mundo ser fundado, do começo até o fim. Tá? O que foi que mudou com a passagem do antigo para o novo? A gente vai chegar lá nos nossos estudos, mas de maneira resumida, para ajudar você nesse momento inicial, é que, você não precisava ser judeu de nascença. A gente, inclusive, vai chegar lá hoje. Mas você precisava ir para Israel como uma manifestação da sua obediência. Porque o que significava ir para Israel, por exemplo, ser circuncidado, ter alguns elementos que havia essa comunhão, essa junção de elementos, tanto nacionais como pactuais na Antiga Aliança, existia. Então, por isso que você precisava se tornar israelita em um certo sentido. Você precisava ir para celebrar as festas anuais, você precisava, se fosse homem, ser circuncidado, porque esses elementos de identificação nacional eram também elementos pactuais naquela administração. Então, era como se fosse assim, veja, você precisava se batizar, você precisava ir para a igreja. Eram os elementos equivalentes a essa identificação de estar com a aliança de Deus para aquele momento. Então, o que Deus mudou não foi a forma de eleger nem a eleição, até porque essas coisas em si mesmas jamais salvaram alguém, mas eram a manifestação visível da fé que foi dada para aquela pessoa, aplicada na vida prática, que manifestava de fato que aquela pessoa tinha sido salva. Tá claro? Isso? Tá, então, a forma de você ser povo de Deus, a forma externa, a forma visível mudou.
Não é mais por meio de sacrifícios, como a gente lê em Hebreus. Não é mais por meio da circuncisão, ela passou. Não, você não precisa mais ir para Israel, porque não é nem nesse monte, nem naquele monte, como Jesus estava explicando àquela mulher naquele momento de transição. Então não está mais atrelado a um local específico. O local da nossa adoração é em nossa união com Jesus. Então, o que mudou não foi a eleição é um decreto eterno. O que mudou foi como eu irei me comungar com esse Deus, quais são os meios, pronto, a gente usa muito essa palavra, eu vou falar nisso aqui, meios de graça. Cada administração tinha os seus meios de graça. Então os meios de graça mudaram, as formas como eu tenho comunhão com Deus mudaram, mas a eleição de Deus é um decreto eterno. Todos somos povos de Deus, e uma das últimas coisas que eu vou tratar hoje é um só povo. Mas a ideia de salvação pela fé em Jesus, seja Jesus por vir ou Jesus que veio, nunca mudou. Em um certo sentido, isso é fato, em um certo sentido, isso é boato. No sentido de que ele veio para os judeus, é no sentido de que ele veio dos judeus para anunciar a salvação que foi prometida a eles. Se você falar nesse sentido, beleza. Mas já desde o Antigo Testamento, a gente vai ver que o propósito era muito maior do que simplesmente a nação judaica. A nação judaica, a nação de Israel, era simplesmente chamada para ser a luz divina na Antiga Aliança. Tá? Então, desde a promessa de Abraão, a gente vê que o propósito de Deus é universal. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, não de Israel, da terra. Então, ele veio para os judeus, no sentido de que ele veio por meio deles, e ele veio para anunciar a salvação primeiramente prometida a eles. Mas aí, por conta daquela negativa, eles ficaram meio que deixados de lado, não que Deus esqueceu daqueles que têm fé de fato, mas como nação, de fato, eles foram colocados para fora. Uhum. Uhum. E eu vejo cristãos se levantando como se fosse um dever nosso estar do lado de Israel. Uhum. Então, como hoje seria hoje? Eu creio que a gente vai ver isso aqui hoje, inclusive. Eu creio que o Israel de Deus é a igreja. Então, aquele Israel físico Não existe mais. Não. Não que não existe mais, mas que não é um só povo. Tanto é que a imagem que Paulo vai usar em Romanos 9 a 11 ali é da igreja sendo colocada na videira, que é Israel, e é um só povo que continua. Então, isso, nesse sentido, mas não no sentido nacional, não no sentido da nação política que exige hoje, mas no sentido dos israelitas que têm fé. Sempre foi por fé. Inclusive Abraão, que é chamado do pai dos israelitas, ele foi chamado, foi justificado pela fé antes de Israel existir, por exemplo. Com certeza, mas aquela nação ali, ela foi tomada, eu creio que aquela nação ali, ela não foi, digamos assim, extirpada, eu não estou nem aí para Israel mais. Eu devo, inclusive, evangelizar judeus com uma expectativa clara de que vai haver uma volta de alguns judeus. Agora, eu creio também que o povo de Deus é um só e é a igreja de Cristo, e esse é o plano de Deus agora, e o judeu que for ser salvo agora, ele precisa ter fé no Messias, em Jesus, e precisa vir para a igreja. Não ficar pegado a templo, por exemplo. Então, por isso que esses distintivos nacionais acabaram. E essas promessas, inclusive, que foram feitas às nações, Paulo vai falar em 2 Coríntios 1,20, é nesse contexto que Paulo fala, todas as promessas acham seu cumprimento em Jesus. Ele é o cumprimento, ele é o Israel de Deus. A gente vai ver isso hoje também. Eu acho que vai ajudar se a gente continuar. Vamos retomar esse tema. No final, eu retomo de novo. Se o que eu falar aqui não ajudar a esclarecer certas coisas que estão na cabeça de vocês, a gente retoma e vocês fazem as perguntas que restar, para que eu não possa tirando as coisas da ordem. Mas por favor, se não esclarecer o que eu vou falar, vamos retomar. André, é sobre isso ou sobre outra questão? Vai. Uhum. Uhum.
Uhum. Uhum. Uhum. Tá. Uhum. Sim. Tá, muito boa pergunta. Inclusive, é muito interessante você formular todo esse pensamento, porque só me faz demonstrar a importância de você estudar teologia ao longo da história e ver como essas perguntas elas surgem. Exatamente essa pergunta, como você colocou. Muito, como é que eu posso dizer? Como é que você traduz essa palavra? Fruto de reflexão, essa pergunta. Você refletiu sobre muitas coisas e chegou numa pergunta que é comum assim na teologia mesmo. Então, veja, eu entendo que a Bíblia deixa muito claro que você imediatamente vai ao paraíso, vai ao céu, tá? Eles não ficaram esperando, tá? A base bíblica para isso é que Jesus Cristo, ele é chamado, inclusive por João em Apocalipse, do Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. O que é que isso quer dizer? Quais são as repercussões de tal afirmação? É de que o sacrifício do Cristo por vir, ele já é tão certo que a fé na promessa daquele sacrifício já é suficiente para salvar aquela pessoa. A nossa confissão de fé, por exemplo, vai falar, quando está falando da questão disso, vai falar que a fé naqueles tipos, naquelas promessas, naqueles sacrifícios, elas era suficiente e eficaz ao seu momento de sua administração para salvar aqueles que tinham fé. Porque quando você tinha fé naquilo, você estava tendo fé no Messias que viria, naquilo que elas representavam. No Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tanto é que João Batista, ele não está falando no vácuo quando ele fala, quando ele está passando e os discípulos já estão com ele, olha ali, é aquele ali que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que a gente olha para os tipos, para as promessas, e é aquele ali. E outro detalhe que é interessante observar, para tratar especificamente do que você está falando, aqui Cristo fala assim, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Mas a nova aliança, de fato, ela só começa com a descida do Espírito. Até a descida do Espírito, a gente ainda está vivendo sobre a antiga aliança. É com a descida do Espírito com o Pentecostes que a nova aliança ela é proclamada. Não porque é o Espírito que é o Espírito da promessa prometida, inclusive. A gente vai ver isso muito claro no finalzinho de Lucas. Paulo vai deixar isso claro em Gálatas. E em Atos 1, a instrução que Jesus dá, fica aí até o Espírito vir, o Espírito da promessa. Então, tudo isso deixa bem claro, né? Jesus fala de Abraão como estando no céu, no seio de Abraão como sendo o céu. Tem todos esses detalhes. Hebreus 11 fala que eles foram salvos pela fé. Então, a gente vê com muita clareza que havia aquela salvação já presente na vida do povo. Sim. Sim, sim. Uhum. Isso, isso, isso. Uhum. Uhum. Isso. Uhum. Perfeito. Isso já é a pregação do Evangelho já. A gente vai ver isso no próximo estudo claramente. Isso. 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 Isso.
Perfeito. E a gente vai ver a evidência de Deus ter justificado eles por meio de algumas outras coisas que a gente vai ver nessa passagem. Inclusive, por exemplo, Paulo, quando ele está ensinando crentes da nova aliança sobre justificação pela fé, ele usa o exemplo de Abraão. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Essa é a base da nossa salvação, é a justiça que vem de Deus. Então havia uma salvação, a salvação no Messias que viria já era suficiente para salvar quando a gente cria na promessa do Messias que viria. Até porque Deus, ele nunca descumpriu a promessa, ele não muda. Então a promessa do Cristo que viria, crendo nessa promessa, é a mesma fé que eu tenho que ter para crer que o Filho que veio é de fato quem Deus diz que ele é. Só com fé que a gente consegue crer nessas duas coisas, e essa fé ela vem de Deus. Isso. E é muito interessante que o Evangelho de João vai falar que Deus pregou o Evangelho para Abraão. Que Deus pregou o Evangelho para Abraão. Fala, ele viu o meu dia e se regozijou. Jesus fala, ele viu o meu dia e se regozijou. Então é interessante como sempre foi Jesus. Até porque só existe um mediador entre Deus e os homens. E ninguém jamais poderia ser salvo a não ser por ele. E assim, é interessante até a igreja refletindo nessa questão faz uma distinção do Cristo que estava por vir, encarnando-nos, que é o latim para por vir, para ser encarnado, e encarnados, aquele que já veio. Ou seja, tanto crendo na promessa do Cristo que viria, como crendo no Cristo que veio, era o plano de Deus para de fato salvar, dependendo de onde você estivesse. Antes ou depois. Beleza? Massa. Então, passando com relação à questão da fé como condição, e a gente pode voltar para aquela questão de Israel, se não ajudar o que a gente vai falar depois, sem problema nenhum. Veja, você ouve essa afirmação, a fé ela é uma condição para a nossa salvação. Como é que você reage a essa afirmação? Você acha que ela está certa ou que ela está errada? A fé ela é uma condição para a nossa salvação. Certo? Correto, está certo, está correto. Então veja, essa é uma afirmação ortodoxa, mas tem muita gente que fica com medo de falar assim, porque parece que a gente está tornando, e é perigoso mesmo fazer isso. Tiveram até teólogos puritanos, que vocês sabem que são os meus xodós teológicos, mas teve alguns deles que passaram do ponto e começaram a tratar a fé, inclusive, como se fosse uma obra. Quase como que uma obra que eu realizo para que eu possa ser salvo. E a gente precisa se resguardar disso. Mas ainda assim, como os irmãos afirmaram aí, fica bem claro na cabeça de vocês que é impossível a gente ser salvo sem fé. Então, é uma condição para que a gente possa fazer parte do pacto da graça. Então, como é que a gente pode explicar essa dinâmica? É isso que eu quero focar com vocês agora. A melhor forma que eu acho de explicar essa dinâmica é entender que existem diferentes tipos de condições. Diferentes tipos de condições. Eu vou focar só em dois, para facilitar. O primeiro tipo de condição que eu queria mostrar para vocês é a chamada condição meritória. Ou seja, se eu satisfazer essa condição, eu vou merecer o resultado que vem dessa condição. Um exemplo muito claro, teu salário. Tá? Trabalhei certa hora, certa quantidade de hora, ou concluí determinado projeto, mereço aquela quantia X de dólares. Então, é uma condição meritória. Eu fiz algo e por conta do que eu fiz, necessariamente, eu vou produzir um resultado. Beleza? Claro? Condição meritória. Existe um outro tipo de consequência, que é o que eu quero que vocês vejam aqui. Existe uma condição chamada condição sequencial. Condição sequencial. Lembra da palavra sequência? Uma coisa após a outra. Nesse tipo de condição, existe uma vontade soberana ou controladora que tem autoridade última, e essa vontade diz, eu vou chegar a um determinado fim. E para eu chegar nesse determinado fim, existem meios ordenados para isso. Então, a condição sequencial, ela faz parte de uma sequência organizada como um meio para atingir um determinado resultado. Deixa eu ilustrar, que eu acho que vai facilitar. Imagine que você vai viajar para um estado distante, vamos dizer Washington, que é lá do outro lado do país. Você vai pensar e vai decidir a rota que você vai tomar para chegar lá. Beleza, é sua decisão, você vai decidir, essa é a vontade soberana. Eu vou decidir qual é a rota que eu vou tomar para chegar lá. Vou por aqui, por essa estrada, não por essa. Uma vez que você decidiu a rota,
necessariamente, como uma condição sequencial, você vai passar por certas cidades e estados para poder chegar no seu destino final. Estamos juntos ainda? Beleza. Então, veja, passar por esses lugares após você ter decidido a rota é uma condição para que você alcance o seu destino e é uma condição não meritória, mas sequencial. Tá? Você poderia ter escolhido outras rotas, mas uma vez que você decidiu aquela rota de viagem, você passar por aqueles lugares se tornou uma condição para chegar ao destino. Tá? Tá clara essa distinção entre as duas condições? Então, veja, quando a Escritura diz que a fé é condição da nossa salvação, vocês acham que ela está falando que é uma condição meritória ou sequencial? Sequencial. Veja, Deus ele estabeleceu o nosso plano de salvação e a maneira como ele estabeleceu faz com que a nossa fé seja parte do caminho a fim de que a gente retorne a ele. Agora veja que interessante, esse pacto é chamado Pacto da Graça, exatamente porque até a condição é nos dada como um presente gracioso do Senhor. Estritamente falando, os eleitos não conquistam as bênçãos do Pacto da Graça, mas a recebem pela liberalidade divina. Mas essa é a melhor maneira da gente entender e da gente explicar como a fé é uma condição do Pacto da Graça. Deus ele é soberano e no seu plano de salvação, ele elegeu a fé como a maneira pela qual nós estaríamos sendo unidos a Cristo. Então, nesse sentido, sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível ter salvação, é impossível ter comunhão com o Senhor. Desse ponto de vista, quando você passa a entender assim, você percebe também como o Pacto da Graça também funciona como se fosse um testamento. Eu não recebo um valor de um testamento porque eu fiz algo, mas porque eu estou conectado a alguém. E aí você entende porque tem um Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas ainda assim os dois são testamentos, os dois estão sendo comunicados e recebendo bênçãos de Cristo. Mas de uma forma antiga ou de uma forma nova. Não encare essas formas como sendo só questão de idade, mas é uma questão de plenitude. Novo na Bíblia traz a ideia mais de plenitude do que propriamente de novidade histórica, como a gente pensa, sapato novo, roupa nova, esse tipo de coisa. Tá? Agora você sabe de onde é que vem essa palavra testamento na Bíblia. Cristo é o testador. Ele possui em si mesmo todas as bênçãos. Tudo aquilo que fala, de Gênesis 3 até Apocalipse 22, é tudo sobre ele. E à luz dessa distinção, a gente consegue entender que as bênçãos do Pacto da Graça são dadas àqueles que possuem fé. No entanto, a fé não conquista a redenção de ninguém. Em vez disso, a fé em si é algo que Deus dá aos seus eleitos como meio para lhes salvar, os unindo a Cristo. Tá? Pense na fé como se fosse, imagine que você está se afogando num mar cheio de tubarão lá em Recife, tá? E aí alguém passa com um barco, joga uma corda para você, puxa você e traz você de volta para o barco. Você vai ficar abraçado com a corda lá, agradecendo a corda? Vamos dizer que você é doido se você fizer um negócio desse. Você vai agradecer a pessoa que puxou você. Você vai agradecer a Jesus Cristo. A fé foi um instrumento por meio do qual ele escolheu que ele te salvaria. Foi uma condição sequencial da salvação. Então veja, o novo nascimento que traz a fé consigo é parte da salvação que foi pactuada na eternidade passada no pacto da redenção. O Pai estabelece, o Filho executa e o Espírito entrega. Maravilha. Isso destaca o papel negligenciado para a gente, no meio reformado, do Espírito Santo. Veja que a criação da fé pelo Espírito é uma manifestação soberana da redenção de Deus, tanto quanto a morte expiatória de Cristo é. Muitas vezes a gente pensa na cruz de Cristo, maravilha, a gente tem que ter isso no nosso coração o tempo todo, mas a gente esquece da obra pessoal do Espírito, que lembra até o relato da criação do homem, de soprar a vida espiritual na gente, nos dando um novo coração. A fé não é algo que a gente produz, é um dom que o Deus triuno produz em nós por meio do Espírito Santo. Será que você já parou para pensar no que é que isso significa? Muitas vezes a gente sabe as doutrinas certas, mas elas nos afetam tão pouco. Isso significa que o crente mais fraco está tão seguramente guardado quanto o crente mais forte.
E assim, meus irmãos, quando a fé da gente parece pequena, a gente é convidado não para olhar para o tamanho da nossa fé, mas para o objeto da nossa fé, Jesus Cristo. Não é uma fé forte que salva, mas é um Deus forte que salva. Portanto, meus irmãos, a fé ela é uma condição sequencial do pacto da graça. Isso é, ela faz parte do caminho que o Deus soberano estabeleceu para nos trazer da morte espiritual para a nossa ressurreição em Cristo. Alguma pergunta com relação a isso? Beleza. Qual o lugar do crente no pacto da graça? A gente aprendeu no começo que todo pacto possui partes. Quem são as partes no pacto da graça? Cristo e o Deus homem, o mediador e o Pai. O catecismo e a Trindade, perdão. Pergunta e resposta 31 do Catecismo Maior. Com quem foi feito o pacto da graça? O pacto da graça foi feito com Cristo como o segundo Adão e nele com todos os eleitos como sua semente. Um puritano chamado Thomas Goodwin, que ele usava uma ilustração que era como se fosse existia dois homens chamados Adão, que é Jesus e Adão, e eles tinham um cinto ao redor deles e você ficava segurando no cinto daquele que você estava sendo representado. Ou seja, o pacto da graça ele foi firmado com Jesus e nele com todos os eleitos. Por isso que a nossa união com Cristo por meio da fé tem um papel tão central na mensagem do Evangelho. Ele é a videira, nós somos os ramos. Todas essas imagens, nós estamos unidos a Ele, comemos e bebemos do seu corpo e do seu sangue. Toda essa questão, vamos para pensar aqui, Efésios 1:3. Vamos abrir Efésios 1:3. Veja a quantidade de vezes que essa ideia da nossa união com Cristo vai aparecer aqui, nessa passagem tão emblemática a respeito da nossa salvação. Efésios capítulo 1, versículo 3. 3 a 14, ali, página 787. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, em Jesus, no qual, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados a ele com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Veja quanta ênfase é dada a esse aspecto da nossa união a Jesus. Então, é nesse sentido que o catecismo da gente ele vai ensinar que o pacto da graça ele foi feito com Cristo, com o segundo Adão, e nele, em Cristo, com todos os eleitos e com sua semente. Os eleitos, eles certamente têm um lugar no pacto, mas desde o início eles são receptores, recipientes da ação salvadora de Deus. Eles são escolhidos, o Pai estabelece a redenção deles, o Filho executa e o Espírito entrega. A cada ponto a gente vê que há um elemento de passividade nos eleitos. Eles são participantes, sim, da obra da salvação, mas eles recebem aquela salvação como um presente de Deus. E isso destaca a preeminência, a centralidade de Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Essa é uma afirmação que Paulo fala lá em 1 Timóteo 2, 5 a 6, que até traz consequências para aquilo que a gente estava pensando, que a salvação foi sempre em Jesus, só tem Ele de mediador. Ou seja, Ele, por meio das sombras do Antigo Testamento, já era Ele. Por isso que Jesus fala aqui
Em João a gente lê que Abraão, ele ouviu a pregação do Evangelho. Que Abraão, quando viu o meu dia, ele se alegrou. Tá? Apenas em nossos próximos estudos a gente vai lidar com essas questões das administrações específicas, cada uma delas, mas agora eu queria solidificar algumas coisas antes da gente concluir. Veja, vamos lembrar o conceito de teologia do pacto. É o estudo do propósito eterno e imutável de Deus de reunir um povo para si por meio de um pacto. Esse é o conceito da teologia do pacto. O estudo do propósito eterno e imutável de Deus de reunir para si um povo por meio de um pacto. E a gente viu que esse objetivo esteve no início das relações de Deus com a humanidade. Veja, como foi que a gente resumiu aquela situação que Deus chamou de boa, nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. A gente viu que era o povo de Deus, vivendo no paraíso de Deus, no paraíso da presença de Deus. O povo vivendo no paraíso da presença de Deus. Tendo estabelecido que aquilo ali era bom, fica bem claro que esse é o objetivo divino. Esse é o objetivo de Deus. Aquilo ali é bom. Tudo que não for aquilo ali, por definição, não é bom. Então, esse é o objetivo divino. O povo de Deus vivendo no paraíso da presença de Deus. E a gente chama isso de princípio Emanuel, Deus conosco. Assim sendo, a gente vê que todas as Escrituras, e passando por todos os pactos bíblicos, existe uma impressionante unidade de propósito por parte de Deus. Deus, ele vai formar o seu povo. Ele vai fazer com que esse povo seja seu e ele vai habitar no meio deles. E ao longo de cada pacto, Deus está perseguindo esse objetivo específico. E ele sempre fez isso, sempre perseguiu esse objetivo pelos mesmos meios. Isso é, criando fé em Cristo, seja no Cristo por vir ou no Cristo que viria, por meio da obra do Espírito. E ele trabalhou por meio de cada um daqueles elementos que ele tinha para aquelas administrações pactuais para produzir aquilo no coração do seu povo. Veja só, que coisa impressionante. Você parava para pensar num cara que viveu no tempo de Abraão, tá? Jó, e dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Que declaração poderosa danada para aquele momento histórico. Você veja que havia sempre essa esperança, seja no Redentor que viria ou no Redentor que veio. E como você pode se lembrar, e como notaremos ao longo dos nossos estudos, cada administração foi o meio pelo qual a substância do pacto da graça, o corpo, aquele que é a substância, Jesus Cristo mesmo, foi entregue aos crentes. É muito interessante que o próprio capítulo 11 de Hebreus, que fala que a salvação de várias figuras do Antigo Testamento foi pela fé, e desemboca no capítulo 12, que fala, tá, então como eles, vamos manter os nossos olhos em quem? No templo? Não, em Cristo, assim como eles. Ainda assim, em cada administração pactual, a gente vai ver que o conteúdo dessa fé ia adquirindo nova e necessária precisão. Nova no sentido de que mais luz era sendo trazida progressivamente até aquele que é a luz do mundo, até aquele que é a luz do mundo viesse. E necessária porque era importante para que a gente pudesse ter prosseguimento nos planos divinos. Deus ele fosse dando mais e mais elementos para o povo. Pense no povo, que a Bíblia normalmente faz isso. Pense no povo como um ser humano. Pense no povo como Adão, por exemplo, que é o que representa toda a humanidade, por exemplo. Essa é uma forma clara que Deus sempre se referia ao seu povo. Vamos imaginar isso. O povo nasceu, digamos assim, ali no Éden, cresceu, então foi recebendo mais. Pense nas coisas que você diz, as instruções que você dava para os seus filhos quando eles eram 1, 2, 3, 4 anos de idade, e à medida que eles vão crescendo, eles vão ficando mais aptos de entender mais e mais. Então pense no povo de Deus crescendo até a idade adulta, e hoje na idade adulta, na nova aliança, existe muito mais clareza acerca dos princípios que sempre estiveram presentes naquelas coisinhas que a gente mandava as nossas crianças fazerem. Então veja, imagine agora, por exemplo, vou dar um exemplo a você, imagine agora um israelita, certo? Que viveu sob o reinado do rei Salomão, e aí ele dizia assim, não, eu não tenho uma lealdade específica a esse rei não. Eu acho que é besteira esse negócio de sacrifício. Tem para que sacrificar? O negócio está melando de sangue. Vou ficar me sacrificando não. Deus me livre de fazer a circuncisão. Dói demais, mano. Você é doido. Você fala isso falando com a esposa deles, fala isso porque não vão fazer com você. Veja só, ainda assim essa pessoa que fazia tudo isso, ele dizia, não, eu sou o povo da aliança, porque eu creio na promessa de Gênesis 3,15. Você acha que esse homem, ele poderia alegar, compartilhar da fé do povo de Deus na graça? Naquele momento, claro que não.
Porque ele estava claramente dizendo não para aquilo que Deus, com toda a clareza do mundo, revelou. Ele estava se negando a fazer aquilo que é parte do povo de Deus. Você imagina alguém hoje, seria o equivalente a alguém hoje dizer, não, eu sou crente, mas eu não vou para a igreja. Eu sou crente, mas eu não quero saber desse negócio de batismo. Que besteira, isso é só ritualismo. É a mesma coisa. Então veja, da mesma forma que a gente precisa crer e manifestar a nossa fé na medida em que Deus nos deu nessa administração do pacto em que nós vivemos, da mesma forma isso aconteceu em cada uma delas. Meios de graça é uma frase muito comum no meio reformado. Você vai ouvir muito isso na UPC e na PCA, por exemplo. São os meios por meio do qual Deus comunica a si mesmo ao seu povo. E hoje nós temos basicamente 3, a palavra, a oração e os sacramentos. 3 básicos. Antes existiam outros. Em cada administração, Deus dava meios por meio dos quais ele se comunicava ao seu povo. Só que o que nós temos, meus irmãos, é o mais íntimo e claro de todos. E acumula tudo que os outros apontavam. Assim, o povo de Deus sempre foi o povo de uma fé compartilhada. Essa fé foi compartilhada, ela foi se aprofundando, ela foi se expandindo, mas nunca indo para outra direção. À medida em que Deus tanto revelava mais, quanto realizava mais do seu propósito redentor, no abrangente pacto da graça, que vai de Gênesis 3 até Apocalipse 22. Agora, um povo de Deus, aquilo que a gente estava conversando um pouco antes, aprofundando mais um pouquinho essa ideia da fé compartilhada, que sempre foi uma. Ou seja, Abraão creu no Evangelho, Paulo deixa isso claro, João deixa isso claro. A centralidade dessa fé compartilhada e aprofundada forma a base que a gente tem para ver que Deus ele sempre teve um povo e que esse povo foi sempre a sua possessão pactual. O Israel de Deus, até mesmo da Antiga Aliança, não era formado só de israelitas que viveram de descendência física de Israel. Ruth não era israelita, meus irmãos, e ela está na genealogia de Cristo. Raabe não era israelita, e ela está na genealogia de Cristo. Abraão foi antes de Cristo. Você quer? Jó, Israel nem existia. Mas naquele momento da administração com Moisés, Israel passou a ser o centro, digamos assim, a igreja de Cristo na terra. Onde você ia para desfrutar dos meios de graça. As festas eram os cultos que a gente tem hoje. Vê que interessante. Por grande parte do Antigo Testamento, o povo era identificado sob a rúbrica de Israel. Agora, não era só o Israel físico, tá? Em todas as suas interações com eles, Deus via Israel não só como a sua possessão, mas também até como seu filho. Falando por meio do profeta Oséias, foi inclusive até a passagem que eu já comentei com alguns de vocês, que foi quando eu percebi que Deus estava trabalhando no meu coração. Oséias 11, versículo 1, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, quando Deus ele libertou ali o seu povo pactual, era como se ele estivesse resgatando o seu próprio filho. Israel era o povo de Deus. Então, na luz e na revelação aumentadas do Novo Testamento, a gente descobre algo impressionante. O Israel, que sempre foi o povo de Deus, não é um corpo definido por etnia ou por genealogia, mas pela fé compartilhada que eles tinham. Era isso que definia Israel. Ruth virou israelita, ela virou Israel de Deus, porque esse era o nome, digamos assim, da igreja de Cristo no Antigo Testamento. Era chamado Israel. Mas você não precisava descender fisicamente de um judeu para ser de Israel. E até mesmo, veja só que interessante, em Mateus 2,15, Mateus vai citar Oséias 11,1, que fala ali de Deus chamando Israel como seu filho, e vai dizer que naquela declaração Deus estava falando em última instância de Jesus, quando Jesus está voltando do Egito para não ser morto pelo rei louco, que queria matar todas as crianças. O que isso significa para a gente, ou seja, que Israel era, na verdade, apontava para o grande Israel, que é Jesus Cristo, é que membresia em Israel, o povo de Deus nunca foi determinado somente por linhagem sanguínea ou genealogia, mas é determinado por ser um homem ou mulher unido a Jesus Cristo. É muito interessante, Efésios 2, quando Paulo vai falar que os judeus e os gentios se tornaram um só povo. Vocês estavam longe da membresia de Israel, agora vieram para perto de Cristo, ou seja, era Cristo que sempre salvava o seu povo, chamado Israel, que não era somente feito por Israel, biologicamente falando. Queria colocar de uma maneira muito direta, Israel é a igreja, é o povo de Deus.
Sempre foi um só povo. Sempre foi um só povo. E as promessas que Deus fez a Israel são nossas promessas. É para nós. Tem muitas promessas que vão se revelar nos últimos tempos. Tem muitas promessas lá que elas usavam elementos para o povo entender aquilo que estava acontecendo ali, mas que tem uma aplicação que era muito maior do que parecia. A terra prometida mesmo era apenas um tipo do céu. Era uma sombra do céu. Hebreus capítulo 4, se você ler, veja, Josué não deu descanso. Ninguém deu descanso porque ainda resta descanso, povo de Deus. Está falando da Jerusalém celestial. Os hinos que a gente canta, Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Era para isso. Era para lá que se apontava. Era para lá que se apontava. E é Jesus, que é o novo Moisés, que nos leva para essa nova Jerusalém. É muito interessante na passagem de Lucas, eu não sei se na Bíblia em português vai dizer isso, mas na passagem de Lucas, lá no Monte da Transfiguração, Jesus de repente vai falar com Moisés e Elias. E aí fala que ele começa a conversar com eles sobre a missão que ele estava para se desincumbir, ou sobre o que ele estava a realizar. Mas a palavra grega lá, e talvez não tenha uma notinha de rodapé na sua Bíblia, eu não sei se tem, diz lá, o êxodo que ele ia fazer. O êxodo que ele ia fazer. Que êxodo é esse? O que é o êxodo? É tirar alguém de uma terra de escravidão e levar para uma terra prometida. É a nova Jerusalém. Ele estava fazendo aquilo que precisava para que ele abrisse o mar da ira de Deus, para que a gente pudesse passar para a nova Jerusalém. Veja só, o fato de que o Israel de Deus acha o seu cumprimento maior na igreja, que inclui Israel, para falar daquilo que a irmã estava falando, a gente não vai virar o que os fariseus eram contra os judeus, a gente vai dar as boas-vindas para aqueles que creem no Messias de fato, mas o que Israel era, apontava para a realidade da igreja. E isso ficou bem claro, veja como é interessante. Essa identidade Jesus inculcou nos seus seguidores, os seus 12 apóstolos, como se eles fossem as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28, Lucas 22, 30. E no momento em que Judas morreu, que eles só tinham 11, a primeira coisa que eles fizeram em Atos foi arrumar mais outro para esse simbolismo do 12 continuar. E lá em Apocalipse a gente vai ver que os novos céus e a nova terra têm os 12 fundamentos, são os 12 apóstolos e as 12 tribos. Um só povo. Um só povo. Um só povo. Veja, os crentes em Gálatas 3,7 são chamados de quê? Filhos de Abraão. E os herdeiros de acordo com a promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. 3,29, Gálatas 3,29. A posição de Paulo aqui, em geral, é que a igreja do Novo Testamento é a consumação, o cumprimento daquilo que Israel era uma semente. Israel sempre foi definido pela fé. Veja, Gálatas 6,16 diz isso. Nos versos 14 e 15 de Gálatas 6, Paulo escreve sobre a necessidade absoluta e a importância de Jesus e dos crentes todos serem encontrados nele pela fé. Tá? E aí no verso 16 Paulo escreve assim: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Está falando da igreja aqui. Na primeira parte desse verso ele está falando muito claramente da igreja, e eles são aqueles que andam em conformidade com essa regra da preeminência de Cristo, e aí Paulo descreve eles, falando daquela bênção araônica, paz e misericórdia sobre esses Israel de Deus. Então Paulo expande aqui e diz que essa paz serão desfrutadas pela igreja, porque a igreja é o Israel de Deus. Não é que Deus não vai receber nenhum judeu mais, que os judeus estão condenados, que ninguém que tem sangue de Israel não pode mais crer no Cordeiro, não é isso. Mas é que a igreja é o cumprimento daquilo que Israel era, uma sombra. Da mesma forma que a gente não precisa mais sacrificar, mas era um sacrilégio não sacrificar na antiga aliança. A gente não precisa mais ir para Israel. E aí, quando você vai falar de questão política, não, você não vai apoiar Israel independentemente do que ele está fazendo, só porque na Bíblia fala o nome Israel. Não, você vai olhar para a Bíblia e vai ver quem é que está cometendo pecados horríveis. E eu não quero tomar partido de nenhum, até porque eu não vou fingir ser especialista em relações internacionais, porque eu não sou. Tem muita coisa que eu preciso aprender sobre todo esse conflito que eu não conheço.
Mas eu não vou apoiar jamais Israel simplesmente porque o nome é Israel. É porque Israel já achou o seu cumprimento na igreja de Cristo. E até mesmo a igreja de Cristo, muitas vezes que se chama igreja, precisa ser repreendida às vezes também. Eu não vou apoiar nada que a igreja faz porque está o nome igreja lá. A gente já conversou sobre isso, sobre algumas igrejas em particular específicas, que se chamam igrejas e que a gente não tem como apoiar. Então é por aí que eu vou. Então veja como Paulo afirma em outro lugar ainda, se referindo à igreja de Cristo. Veja só, Filipenses 3,3, ele fala: pois nós, a igreja, é que somos a circuncisão, os que prestamos culto a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança nenhuma na carne. Confiança nenhuma na carne, até o Israel, bicho. Pensa nos filhos de Eli, 2 safados, cara, sacerdotes. O Israel de Deus nunca foi consanguíneo, carne. No novo pacto, Deus ainda está lidando com o mesmo povo que ele libertou do cativeiro egípcio. Ele está, ainda melhor, ele está lidando com o mesmo povo que ele expulsou do Éden. E agora está sendo de volta para o Éden. Trazendo de volta para o Éden. Final da Bíblia. Para onde é que vai o final da Bíblia? Vou pregar amanhã em Gênesis 2, 4 a 17, falando da glória do jardim. E todas aquelas imagens, aquelas pedras preciosas, tudo aquilo é usado lá em João para descrever o céu. O que é isso? O que é isso? Deus está trazendo a gente de volta. Ele está trazendo a gente de volta para Ele. Povo de Deus, no paraíso da presença de Deus. É isso que importa. Então, tendo um pacto da graça, ao longo das Escrituras, Deus correspondentemente tem um povo pactual, que é o Israel de Deus. Romanos 11, 16 a 24. Perguntas? Pode trazer de volta. Ajudou? Vamos lá. Essa é uma passagem, essa é uma pergunta bem assim difícil teologicamente e existem 2 posições que eu respeito demais e que eu tenho uma opinião, mas que é mais uma opinião do que uma convicção, digamos assim, eu não brigaria por isso. E até mesmo no meio reformado há meio que uma certa divisão nessa questão. Então, eu creio que há um momento na história em que Deus vai chamar alguns da plenitude dos judeus, eu entendo que seja, que fala lá em Romanos 11, eu entendo que sejam os eleitos que eram da nação de Israel, como Paulo, por exemplo. Então, uma evidência clara de que Deus não rejeitou todo mundo que é israelita de sangue é o próprio Paulo, né? Que é por meio de quem a gente tem todo o Novo Testamento. Então, eu entendo dessa forma. Agora, até por questões realmente políticas e geopolíticas mesmo, fica até difícil da gente identificar, na minha opinião, hoje, quem é de fato judeu, quem não é. Foi tanta coisa que aconteceu ao decorrer da história. Então, eu não sei, mas nada é impossível para Deus. Me parece que há uma expectativa de que vai haver uma plenitude dos judeus, vai haver um número de judeus que vão se voltar para Cristo. E a gente ora por isso, e a gente evangeliza, a gente mesmo, na nossa igreja lá, a gente dá suporte a um pastor. Ele não é presbiteriano, mas é evangélico. Eu acho que é a única pessoa que tem lá, que eu conheço, que seja séria, fazendo esse tipo de trabalho lá em Israel, chamado Davi Zadok. É o pastor de lá de Israel mesmo, e assim, a gente investe nisso, a gente crê nisso, eu creio nisso, mas é como se fosse assim, é uma passagem de fato difícil, mas eu entendo a sua pergunta como sendo basicamente, é uma prova de que Deus não rejeitou totalmente, até por conta do Paulo, mas o que você está perguntando vai haver um momento em que uma grande jornada de israelitas vão vir? É possível. É uma passagem difícil, é possível ser interpretada dessa forma, mas eu, sinceramente, eu creio que seja todos os judeus que creram ao decorrer da história. Pai Celestial, com corações humildes e cheios de gratidão, nós nos achegamos a Ti, nós Te louvamos pela maravilhosa revelação do Teu eterno pacto da graça. Nós nos gloriamos, Senhor, em saber que antes da fundação do mundo, em Tua infinita sabedoria e amor, Tu planejaste a nossa redenção, Tu nos escolheste em Cristo, nos selaste com esse propósito no Espírito
Nós te bendizemos, Senhor, pelo Senhor não nos deixar entregues à nossa culpa, à nossa cegueira, à nossa corrupção e à cova, mas por enviares o teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, como mediador do pacto, para cumprir perfeitamente todas as exigências da justiça e tomar sobre si a penalidade do nosso pecado. Nele todas as promessas são sim e amém. Obrigado por nos fazer teu povo, não por mérito nosso, mas por pura graça. Unidos a Cristo pela fé, que o teu Espírito Santo opera em nossos corações. Essa fé nos vivifica, nos sustenta e nos conduz em comunhão contigo dia após dia. Ajuda-nos, ó Deus, a viver cada momento, conscientes dessa graça maravilhosa, que a alegria da salvação nos leve a uma vida de gratidão, obediência e esperança. Ensina-nos a caminhar como filhos amados, refletindo o caráter de Cristo em nossas palavras, ações e afetos. Enquanto aguardamos o glorioso retorno do nosso Mestre, fortalece-nos na esperança da consumação final, quando toda lágrima será enxugada e estaremos para sempre contigo no novo céu e na nova terra. Que essa verdade do teu pacto eterno molde profundamente os nossos corações, transforme as nossas famílias e santifique a tua igreja, para que em tudo sejamos para o louvor da tua glória. E nós oramos confiantes em nome de Jesus, o nosso fiel mediador, Salvador e Rei. Amém.